O mercado está cheio de diversas opções de notebooks com diferentes tipos de configurações, onde muitas das vezes escolher a melhor opção nem sempre é uma tarefa fácil. Ainda mais quando a gente busca encontrar algo de qualidade sem precisar gastar uma fortuna. E é por isso que nesse vídeo eu separei uma lista completa com os 7 melhores notebooks baratos de até R$3.000 e que entregam um ótimo custo-benefício. E acredito que nesse vídeo você vai encontrar a máquina perfeita que vai atender às suas necessidades, seja para estudar, trabalhar ou simplesmente utilizar no dia a dia. E o link de todos os notebooks vão estar bem separados aqui na descrição, caso você queira pesquisar melhor sobre eles, beleza? E sem mais enrolação, bora então começar o nosso vídeo falando de uma opção super flexível que é o Notebook Positivo Dual 2 em 1. Ele é um modelo de entrada, mas que tem chamado a atenção de muita gente por ser compacto, versátil e com um preço super acessível. E como o próprio nome do notebook já diz, ele pode ser usado de duas formas, sendo um notebook tradicional com teclado e tela, ou como um tablet, já que a tela dele gira 360 graus e é sensível ao toque, te dando muito mais liberdade para estudar, assistir vídeos ou até desenhar usando uma caneta touch. Ele conta com uma tela de 11.6 polegadas, o que o torna bem compacto e leve para você conseguir carregar ele na mochila. Além disso, ele vem equipado com um processador Intel Celeron N4020, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Que assim, ele é um notebook bem básico de entrada, bom para tarefas simples como navegar na internet, usar o Word, assistir vídeos e até estudar. Então, se você está procurando um notebook para jogos, edição de vídeos ou multitarefas um pouco mais pesadas, esse notebook talvez não vá atender às suas necessidades. Mas, se o seu foco ainda não é esse, temos um outro notebook simples e funcional, porém com uma tela ainda maior que também tem se destacado, que é o Positivo Vyson C15. Esse modelo vem com um design bem moderno e com um acabamento em cinza escuro e é relativamente mais leve, pesando cerca de 1,7 kg mais ou menos. A tela dele também já é um pouco maior do que o modelo anterior, com 15.6 polegadas, e além disso ele vem com a tecnologia anti-reflexo, o que ajuda e muito na hora de usar em ambientes claros como perto de janelas ou ao ar livre. Uma das vantagens desse notebook é que ele é bem fino, portátil e fácil de levar na mochila, sendo uma boa opção para quem precisa de mobilidade. E assim como o modelo anterior, ele também vem equipado com um processador Intel Celeron N4020, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento e aguenta até 8 horas de duração. E já que estamos falando de praticidade, um outro modelo também em conta para quem está procurando notebook de entrada é o Asus X515. Ele é um notebook muito popular por oferecer um bom equilíbrio entre preço e funcionalidade, vindo com um acabamento bem bonito, trazendo um tom acinzentado e também é bem fino. Além disso, ele vem equipado com uma tela de 15.6 polegadas em HD, um Intel Celeron Dual Core, 4 GB de memória RAM e 128 GB de SSD, que é uma configuração até razoável para quem vai usar para estudar ou navegar na internet. E assim, esses 3 primeiros modelos que eu mencionei são modelos de entrada voltado mais para quem quer algo bem básico mesmo, beleza? E a partir daqui a gente já pode começar trazendo alguns modelos mais interessantes e com configurações melhores. E nessa linha a gente tem uma excelente opção que não é nem tão básico, mas também não é nem tão caro, que é o Asus VivoBook Go 15. Aqui a gente já tem um notebook com um processador Ryzen 5 com 8 GB de memória RAM, o que é o mínimo de desempenho necessário levando em conta os dias atuais. Nele você vai conseguir fazer as suas tarefas com mais velocidade e ainda vai conseguir jogar alguns jogos leves como League of Legends, Valorant ou Minecraft, e até mesmo fazer algumas edições de vídeos bem simples sem problemas. E como ele já chega com 8 GB de memória RAM, vai dar para você fazer várias coisas ao mesmo tempo sem se preocupar com travamento. Ele é uma excelente opção para quem está procurando um notebook custo-benefício. Ele vem com uma tela TN, o que significa que as cores e os ângulos de visão são similares aos modelos mais básicos, mas isso não é algo que vá atrapalhar a sua experiência. Já a sua construção ela é feita de plástico, mas tem uma boa qualidade. E além disso, esse modelo costuma vir com duas versões, sendo a Windows e a Linux, que por sinal, a versão com Linux fica muito mais barato do que a versão com Windows. Porém, um ponto negativo nele que eu não posso deixar de comentar, mas que não é algo para se preocupar, é que a memória RAM desse notebook é fixa, ou seja, não vai dar para você adicionar mais memória se você quiser deixar ele ainda mais rápido. Um outro notebook que também é uma ótima escolha é o Lenovo iPad 1. Esse notebook é bem leve, pequeno, tem um visual bem simples e também traz um desempenho suficiente para uso do dia a dia. Ele tem esse design um pouco mais discreto, com acabamento em cinza fosco e pesa aproximadamente
aproximadamente 1,5 kg, vindo com um processador Intel Core i3 de 12ª geração, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Ele também conta com versões de 4 GB de memória RAM, que é até mais barato, mas eu não te recomendo pegar essa versão. Até porque, como o preço das duas versões são bem próximas, vale muito mais a pena você investir um pouco mais e pegar a versão com 8 GB para você não ter dor de cabeça com travamentos futuramente. Um ponto que a gente pode destacar desse notebook é que ele vem com uma tela de 15.6 polegadas Full HD, o que é um grande diferencial dentro dessa faixa de preço. E como a tela dele é em Full HD, ele traz imagens bem mais nítidas e agradáveis, seja para estudar, assistir aulas ou até mesmo assistir filmes e séries. Já a bateria dele é um ponto a se observar que, de acordo com alguns testes, ele até tem uma boa autonomia para uso comum, durando cerca de 6 horas com navegação e vídeo sem precisar recarregar novamente. Mas vale ressaltar que esse modelo não é ideal para jogos pesados, edição de vídeos profissionais ou software de engenharia. Mas se você pretende futuramente se aventurar em jogos mais leves como Stardew Valley, Hollow Knight ou até mesmo Valorant, esse modelo vai servir muito bem para você. Outro notebook que praticamente tem as mesmas configurações do Lenovo iPad 1i e que ainda está dentro da nossa faixa de preço é o HP 256 G9. Aqui a gente já conta com duas versões de processador, sendo Intel Core i3 ou Intel Core i5, ambos com 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Mas como o preço das duas versões também são bem parecidas, vale mais a pena você focar na versão i5 por ter um desempenho muito melhor. E se fôssemos ainda comparar com o peso do Lenovo iPad 1, essa versão é relativamente mais pesada, com aproximadamente 1,7 kg, enquanto o Lenovo pesa em torno de 1,5 kg. Já o design dele é bem mais sofisticado, trazendo um acabamento mais premium, e você ainda pode adicionar até 32 GB de memória RAM futuramente se você quiser. Mas já te garanto que os 8 GB que já vem nele vai te atender muito bem. E agora nós vamos falar do modelo mais premium da nossa lista, mas ainda assim está dentro da nossa faixa de preço, que é o Samsung Galaxy Book 4. Esse modelo é um dos melhores notebooks que você vai encontrar hoje em dia. Ele tem um design moderno e elegante, com acabamento em metal, e pesa apenas 1,5 kg, mesmo tendo uma tela de 15.6 polegadas com resolução Full HD. Ele também conta com diferentes tipos de configurações, podendo variar entre um Intel Core i5 ou um i7 com 8 ou 16 GB de memória RAM. E alguns modelos também pode vir com 256 ou 512 GB de armazenamento, o que pode variar e muito o preço um do outro, mas ambas as versões vêm com excelentes configurações. Então, se o seu foco for para uso do dia a dia, estudar, ver filmes ou até editar vídeos, a versão i5 com 8 GB de memória RAM já consegue te atender muito bem. Mas se você pretende trabalhar com programas mais pesados como Photoshop, ou fazer edições mais elaboradas, ou até jogar os jogos atuais, eu já te recomendo pegar a versão i7 com 16 GB de memória RAM para você ter muito mais desempenho. E essa foi a nossa análise dos 7 melhores notebooks para estudar. Lembrando que se você quiser saber mais informações sobre cada um deles, o link de todos os notebooks vão estar bem separados aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima!